Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 255. Nós estamos juntos meditando a respeito do reavivamento do amor pela volta de Cristo. E estamos hoje estudando, então, a carta de Judas, né? Judas, o meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, também escritor, né, de uma carta na palavra de Deus. E nós vamos então continuar falando, reavivando os nossos corações, pensando a respeito então desta carta, das exortações, daquilo que o Espírito colocou no coração de Judas para ele estar revelando à igreja de todos os tempos, de todas as eras. Hoje nós temos um dia de sol, já está quente, né? E nós vamos então continuar. No início dessa carta tem a saudação de Judas, né? Toda a carta inicia com uma saudação e termina com uma doxologia. No início dessa carta, Judas deseja 3 bênçãos, que elas sejam então multiplicadas. Nós vamos ver no versículo 2, ele diz assim: a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicadas, quer dizer, não sejam adicionadas, mas na verdade sejam multiplicadas. Aqui Judas então deseja aos seus leitores misericórdia, paz e amor. Vamos ver de que ponto de vista então Judas encontrou a misericórdia, a paz e amor do Senhor e o que ele quer passar para nós. Então trata-se de uma saudação particularmente apropriada para cristãos que estão sob ataque de indivíduos que desejam, né, subverter a sua fé. A misericórdia, o que seria então a misericórdia? A misericórdia é o consolo, é o cuidado compassivo de Deus pelos seus santos, aflitos em tempos de conflito e de tensão. É o que nós estamos vivendo. Eu acho que nós nunca repetimos tanto: Senhor, tenha misericórdia, como nesse tempo. As minhas orações, essa misericórdia está lá. Eu acordo, eu durmo pensando e clamando pela misericórdia de Deus por nossas vidas, pela vida da nossa família, pela vida dos nossos irmãos, pela vida da humanidade, do povo, da nossa nação. Nós estamos clamando pela misericórdia, exatamente esse tipo de misericórdia, né? O amor compassivo de Deus para com os santos, contra aqueles que estão aflitos e vivendo algum tipo de tensão, como nós vemos hoje. Mas ele também fala que a paz também seja multiplicada. A paz seria a serenidade e a segurança resultantes da nossa confiança onde? Em Deus e na sua palavra. E da capacidade de podermos, através da paz de Deus, que excede todas as circunstâncias, nós olharmos além delas, né? Para aquele que prevalece sobre todas elas, porque Deus, ele está sobre todas as coisas, tem o poder e não perde o controle de nada. E todas as coisas, ela cumpre um propósito. Deus é um Deus de propósito e os seus propósitos são eternos. Então essa paz, essa serenidade, essa segurança, ela resulta da nossa confiança em Deus e confiança nesta palavra, né? Fiel e verdadeira e que vai se cumprir. Já o amor é a aceitação imerecida que Deus oferece a seu povo querido e também a toda a humanidade. Uma afeição profunda e intensa que deve ser o quê? Compartilhada com os outros. Nós precisamos compartilhar o amor de Deus, né? Esse amor que se deu, que se chama Jesus. O amor, ele foi personificado por uma pessoa, Jesus. Ele nos amou. Mas quero tratar hoje de algo muito importante para nós e para os cristãos. Qual é o papel, então, do cristão
no meio desta apostasia que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos ler então hoje dos versículos 17 ao 23. Os anteriores nós não vamos ler, porque, como nós já falamos, essa carta ela se assemelha à carta de Pedro e também de Paulo sobre o assunto dos falsos mestres e também das suas vítimas. Todas essas coisas nós já falamos, então eu quero trazer algo diferente. E aquilo que Judas, então, ele fala, dos versículos 17 a 23, ele diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São esses aqueles que promovem as divisões sensuais e que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão em dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, nós estamos aqui e vamos ver então qual é o papel do cristão no meio então desta apostasia. Pois Judas, nesses versículos, ele deixa os apóstatas de lado e trata então do papel do cristão diante desses pastores mercenários, como ele fala aqui no versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação de frutos, destas desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas, né? Nós já falamos sobre esse sinal, né, dos últimos tempos, de como seriam. Então, primeira coisa que Judas quer nos lembrar, que nós devemos lembrar, né? Ele lembra de que foram prevenidos acerca deste perigo eminente. Então, os outros apóstolos já falaram a respeito deste perigo, né? Dos falsos mestres, dos falsos pastores. A segunda dica que ele fala para nós, ele nos incentiva a manter-nos espiritualmente fortes, né? Pela palavra de Deus. E, por fim, ele nos aconselha a usarmos o discernimento ao ministrarmos aqueles que foram vitimados pelos apóstolos. Nós temos muitas pessoas feridas e magoadas com o povo, com a igreja, né, por causa dos falsos mestres, porque não foram apacentados da forma como Deus queria. Então, então as características e proeminentes são aqui, então Judas está falando, o que eles fazem? Na verdade, eles promovem as divisões, eles são sensuais, ou seja, só pensam e agem de acordo com os seus instintos, e mais sério ainda, diz a palavra de Deus, não tem o Espírito. Não nasceram de novo, porque nós já falamos a respeito disso também, e, portanto, são absolutamente incapazes de compreender as coisas de Deus, como fala, então, no versículo 20. Versículo 20 diz: Vós, porém, amados, edificando-vos em vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas declara, então, aqui quais são os recursos do cristão que permanece. Então, o que ele deve fazer? Ele deve fazer o quê? Ele deve permanecer próximo ao Senhor. Ele deve viver em comunhão contínua com Ele através do Espírito Santo. Mas aí, Judas, ele diz, como você pode fazer isso? Como podemos manter a nossa confiança, nossa fé, nossa comunhão no Espírito com o Senhor? Então, Judas aqui apresenta 4 passos. Nesse pequeno versículo, ele apresenta 4 passos. O primeiro deles, ele fala, edificando-vos na vossa fé santíssima, ou seja, na fé cristã, na fé no Cristo, no Messias enviado, pelo estudo da palavra de Deus e
pela obediência a ela. Não adianta nós nos enchermos de conhecimento, estudarmos a palavra, se o nosso coração não é ensinável, não é submisso a essa palavra. Então, a familiaridade constante com a palavra nos orienta de forma clara. Ela vai nos orientar pelo caminho da justiça e vai também nos alertar a respeito dos perigos ao longo da nossa jornada cristã. É o que nós estamos mostrando a você que nos escuta, que acompanha os nossos devocionais, né? Uma palavra profética para esses tempos, nos ensinando como nós devemos proceder nesses tempos. O segundo passo, então, que Judas dá é orando no Espírito. Trata-se da oração segundo a orientação do Espírito Santo, de acordo com a vontade revelada de Deus na sua palavra, né? No espírito do cristão em particular. Então, uma vida particular de comunhão com Deus, com o seu espírito, aonde ele dirige, aonde ele nos aconselha, aonde ele nos guia, aonde ele nos convence, né, aonde estamos errando e aonde nós precisamos acertar. Então ele fala a respeito do segundo passo que um cristão deve fazer, é ter uma vida de oração no espírito, né? O terceiro passo ele fala no versículo 21, aguardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui ele nos chama a nos guardarmos aqui, olha só. Ele fala nos guardar, aonde? No amor de Deus. Então estamos mergulhados no amor de Deus. Quem quer conhecer o amor de Deus, vai lá, leia Romanos capítulo 8. Maravilhoso. Não há lugar, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Então, nos guardarmos no amor de Deus. Aqui o amor de Deus é comparado, né, à luz do sol que brilha constantemente. Quando, porém, algo se coloca entre o sol, entre nós e o sol, nós deixamos de estar, então, em sua luz. E o mesmo acontece com o amor de Deus. Ele está sempre brilhando, porque ele não se ausenta, sempre brilhando sobre nós. Mas se, contudo, o pecado se interpõe entre nós e o Senhor, nós deixamos de desfrutar do seu amor, assim como você pode deixar de desfrutar, então, do sol. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos nos guardar no amor de Deus, buscando em primeiro lugar uma vida de santidade, sem algum pecado que possa se interpor, né, sobre a nossa vida com Deus. Se algum de nós cair, nós devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los imediatamente. O segredo da vida cristã é cuidar para que nada se coloque entre nós e Deus. É muito importante isso, né? Por fim, o quarto passo, nós devemos esperar ansiosamente a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Para o quê? Para esta vida? Não, para a vida eterna. A palavra de Deus diz que se você espera só nessa vida, é o mais miserável dos homens. Nós devemos esperar ansiosamente pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A misericórdia do nosso Senhor se refere aqui à sua volta eminente para levar o seu povo ao céu. Em tempos de escuridão e apostasia, devemos manter acesa no coração a luz da esperança bendita que trará consolo e trará também purificação para as nossas almas. 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim: portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Então, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus irmãos. E guarde esta palavra em seu coração. Que a sua fé seja edificada, assim como assim a minha tem sido edificada. Que Deus te abençoe e até amanhã com o nosso devocional Florescer.